Olá, amigos, muito boa tarde. Segunda-feira, semana começando e a gente, mais uma vez, conta com a sua companhia, o que é uma satisfação para toda a nossa equipe. Continue com a gente, o NT Sul de hoje tem muitas atualizações, muitas novidades e traz para você os principais assuntos do dia. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de Cachoeira do Sul quer extratos bancários e movimentações financeiras da Transporte Nossa Senhora das Graças. Concessionária de transporte público na cidade nega a entrega de documentos fiscais e prefeitura promete endurecer o jogo. Nós vamos adotar medidas e essas medidas vão ser muito firmes, mas em nome não só da gestão, mas em nome da população. Prefeitura de Cachoeira volta atrás e decide administrar o abrigo da Mitra por tempo indeterminado. Continuamos então mantendo a alimentação e mantendo um servidor todos os dias lá na Mitra. Descontos indevidos do INSS. Aposentados e pensionistas que fizeram a contestação dos valores já podem aderir ao acordo de ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Hoje tem o quadro Nutri de A a Z aqui na telinha do NT Sul. Um momento para a gente aprender como cuidar bem do nosso organismo e ter saúde. Ellen, preciso emagrecer. Necessariamente eu preciso fazer atividade física? Fica comigo para descobrir isso. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o economista Oscar Frank Jr. Vamos entender como o tarifaço de Donald Trump afeta a economia do Brasil. Pescadores vítimas da enchente recomeçam depois de ganhar barcos novinhos. O novo capítulo é resultado de uma iniciativa do Rotary Club de Cachoeira do Sul em parceria com a Sicredi Gerações e um grupo de apoiadores. Você que nos acompanha pode participar do NT Sul, você sabe, né? A gente informa você, mas você também participa de toda essa estrutura de todo o nosso telejornal. 51997697129 é o nosso WhatsApp para que você possa mandar a sua mensagem, áudio, foto, vídeo, alguma coisa que esteja acontecendo no seu entorno, algum registro, manda pra gente. Nosso Facebook também tem uma live rolando por lá, facebook.com/TV Cachoeira, e o NT Sul também está lá no YouTube com a live youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a gente, o NT Sul desta segunda-feira já está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai notificar a Transporte Nossa Senhora das Graças, concessionária de transporte público na cidade, para que em 7 dias apresente extratos bancários, notas fiscais e outros documentos contábeis ao Executivo sob pena de multa e outras sanções administrativas. Os documentos solicitados desde maio vêm sendo negados pela TNSG. A Prefeitura defende que a apresentação é prevista em lei e garante transparência no processo de concessão do serviço. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está em busca de documentos contábeis junto à empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, a concessionária que é responsável pelo serviço de transporte coletivo urbano na cidade. A justificativa da Prefeitura para ter acesso a extratos bancários, notas fiscais e outros documentos que mostrem as movimentações financeiras da empresa é a transparência da prestação do serviço. Segundo o secretário extraordinário de Mobilidade e Transporte de Cachoeira do Sul, Orion Ponce, hoje essa documentação é necessária também para auxiliar na elaboração do processo licitatório para o transporte público na cidade. Nós solicitamos, dentro das nossas necessidades de conhecimento, dentro das obrigações legais do poder público fazer a fiscalização e da concessionária prestar esclarecimentos da nossa movimentação financeira, nós solicitamos aí os relatórios financeiros, os relatórios contábeis e os documentos anexos a isso, que são algumas notas fiscais de alguns tipos de gastos da empresa e também a movimentação através de relatórios bancários, extratos bancários, que são exatamente a base do lançamento desses documentos. Isso não foi remetido, temos solicitações que foram feitas desde o dia 6 de maio e até agora não foram encaminhados.
a movimentação financeira da operadora foi totalmente negada, né? Veio um ofício, agora casualmente hoje foi reiterado novamente essa posição da operadora, que ela, além de ser negligente com as previsões legais da lei que obriga ela, a lei de concessões que obriga ela a mostrar essa documentação, previsto lá no seu artigo 29, 30, 31, e também é uma obrigação do município em fazer essa fiscalização em nome da população, então nós ficamos aí às escuras sobre isso. Além disso, essa documentação tem um forte impacto, não só na questão fiscalizatória, para nós sabermos o equilíbrio econômico e financeiro atual do sistema, mas também para que vai impactar lá na licitação, que a gente acaba não tendo os dados concretos para saber quais são as entradas, quais são os custos do sistema. Com uma nova negativa da TNSG sobre os dados solicitados, a Prefeitura agora notificará a empresa para que em 7 dias remeta os documentos sob pena de sanções administrativas e até a aplicação de multa. Nós já estamos fazendo uma análise jurídica interna. A primeira medida, hoje nós estaremos expedindo uma notificação extrajudicial para a empresa, dando um prazo para que ela faça a sua resposta e apresente essa documentação, e posterior nós vamos ver quais são as medidas legais e necessárias, porque esse tipo de procedimento de uma prestadora de serviço público, de uma concessionária de serviço público, que tem as obrigações legais para com o poder concedente e para com a população, principalmente por transparência do serviço, não está acontecendo. Então, nós vamos adotar medidas, e essas medidas vão ser muito firmes, mas em nome não só da gestão, mas em nome da população, que merece transparência dessas informações. A produção do NT Sul tentou contato com a TNSG e as chamadas ao porta-voz da empresa, Pipa Germanos, não foram atendidas e nem retornadas. O diretor operacional da TNSG, Valdir Souza, informou que está afastado das funções na empresa por problemas de saúde. 32 servidores municipais protestaram neste fim de semana em Cachoeira do Sul contra o projeto de lei da Prefeitura que prevê reformas no Fundo de Aposentadoria dos Servidores, o FAPS. Eles reivindicaram também contra a proposta que prevê mudanças no Estatuto dos Servidores. Segundo os manifestantes, as propostas foram enviadas à Câmara de Vereadores sem nenhum tipo de diálogo prévio. E eles pedem agora que o prefeito Leandro Balardim convoque uma reunião para ouvir o apelo da categoria. A Prefeitura de Cachoeira do Sul voltou atrás e decidiu continuar administrando o abrigo da Mitra por tempo indeterminado. A decisão foi tomada devido à situação delicada das pessoas que ainda estão no local desde a enchente de junho. O abrigo da Mitra Diocesana vai continuar sob tutela da Prefeitura por tempo indeterminado. A decisão veio após diálogo e análise da situação das famílias que ainda seguem abrigadas no local quase um mês após a enchente de junho, a terceira maior da história do município. Hoje, 69 pessoas continuam no abrigo, muitas delas sem alternativa imediata de moradia. Diante disso, a Prefeitura se comprometeu a continuar oferecendo o suporte necessário. A alimentação vai seguir sendo garantida com 3 refeições por dia, além da presença de um monitor por turno, garantindo que o local tenha acompanhamento e organização. Nós tínhamos uma compreensão na Secretaria de que seria possível as pessoas se autotutelarem, elas manterem, por si só o abrigo, já que boa parte já retornou para suas casas, Mas o prefeito compreende que a gente tem que manter, que seria o ideal a Prefeitura continuar tutelando o abrigo e mantendo a alimentação para as pessoas. Então nós vamos partir para essa, continuamos então mantendo a alimentação e mantendo um servidor todos os dias lá na Mitra. Okay. Hoje então não tem mais um prazo de encerramento dos cuidados ali sobre a Mitra? Não tem também, porque nós temos algumas pessoas que as casas estão sendo interditadas, essas pessoas não têm para onde ir. Então nós estamos buscando o aluguel social com ajuda federal, se é que vai vir ajuda federal, por exemplo, ou com a verba municipal.
Então esse é um processo que vai demorar uns dias para a gente conseguir fechar o abrigo, né? Então não é tão simples assim. Hoje pela manhã ocorreu o lançamento oficial do programa Reconstrução Digna, com entrega de kits de alimentação, limpeza e higiene para as pessoas que de alguma forma foram afetadas pela enchente desse ano. Centenas de kits foram separados para essas famílias. Na oportunidade, o prefeito reforçou a busca constante por uma vida melhor, longe de áreas alagadas, e o empenho do executivo em buscar programas estaduais e federais que podem agilizar essa mudança de vida para quem tanto sofre com as enchentes que ficaram corriqueiras aqui no Rio Grande do Sul. Há cerca de um mês, 4 famílias de pescadores de Cachoeira do Sul celebram um novo recomeço. Durante a enchente do ano passado, eles perderam barcos e as ferramentas de trabalho. A partir de iniciativa do Rotary Club de Cachoeira do Sul, em parceria com a Sicredi Gerações e um grupo de apoiadores, esses profissionais receberam muito além de uma ajuda momentânea. Eles foram contemplados com o necessário para que pudessem retomar suas atividades profissionais. A partir das águas do Rio Jacuí, muitas famílias de Cachoeira do Sul têm a sua subsistência. Algo que a partir de maio de 2024, com a grande enchente, ficou visivelmente comprometido, visto que muitos pescadores perderam suas embarcações, perderam também seus materiais de trabalho. Existe um provérbio conhecido que diz que não se deve dar o peixe, mas sim auxiliar a pescar. A história que a gente começa a contar para vocês a partir de agora fala, na verdade, de ajudar a viabilizar a pescaria. Esses registros são do dia 13 de junho deste ano, quando 4 famílias de pescadores de Cachoeira do Sul receberam barcos motorizados. E, a partir daí, tiveram a restituição melhorada da principal ferramenta de trabalho. Porque até então, os barcos que tinham eram a remo. A ação, iniciada há cerca de um ano, no período pós-enchente, foi desenvolvida pelo Rotary Club de Cachoeira do Sul em parceria com a Sicredi Gerações, Colônia de Pescadores Z13 e a então Superintendência da Defesa Civil. O objetivo era ir além da assistência imediata e proporcionar materiais e equipamentos de trabalho para que pudessem recuperar suas fontes de renda. A gente conseguiu um levantamento, começamos a avaliar quem seriam os autônomos afetados pela enchente, foram muitas famílias afetadas, e os pescadores a gente percebeu, né, que eles perderam tudo. Perderam os barcos, perderam, né, os seus itens das suas casas, e então a gente começou a procurar meios de conseguir auxiliá-los a recuperar então sua ferramenta de trabalho, que são os barcos, né? Também remos, rede de pesca, coletes, né? Eles receberam também já por parte de outro projeto freezer, geladeira, né? Com o apoio de um Rotary lá de Bagé. E então foi um trabalho a muitas mãos e conseguimos então através do Sicredi o recurso para fazer a construção destes 4 barcos que entregamos agora. Nós percebemos que estava todo mundo muito engajado em dar rancho, né, dar roupas, mas o pessoal precisava voltar às suas atividades. Enquanto todos nós estávamos voltando às nossas atividades, eles sem o barco deles não poderiam retornar às suas atividades, né? Então é isso, para retornar o sustento. Esses 4 pescadores que foram beneficiados com certeza também vão conseguir ajudar outras famílias, vão poder levar outros companheiros juntos nesses barcos para as pescarias. Para os pescadores que até então só tiveram acesso à embarcação a remo, ter um barco a motor faz toda a diferença. Para nós foi um benefício até bom, assim, eu quero até nem comentar, né? Porque salvou a vida, como diz outros, de muita gente aí, né? E não contando que os outros colegas a gente pode levar junto também, que não tem embarcação, que perderam, e a gente pode socorrer junto, né? Pode levar para fazer um dinheirinho também. É uma melhoria porque a gente pode ter um acesso para ir mais longe, né? Porque a remo não tem como a gente carregar todas as coisas e não tem como a gente, se a gente pegar um peixe bom, não tem como a gente voltar tão cedo, né? E com um motor, a gente pode pegar um peixinho bom aí e vir embora, um meio-dia assim, né? E aí dá para chegar aqui com o peixe já bem fresquinho, né?
Após terem o barco levado pela enchente, o casal Paulo e Edilma perderam a autonomia, passaram por dificuldades e, para pescar, dependiam dos outros. Conforme o amigo ia, dava uma carona, a gente ia junto. Se não, tinha que esperar para outra vez que o outro amigo fosse, daí desse uma carona para a gente ia também. Aí até eu consegui adquirir outro barco, né? Esse barco aqui é o resgate da tua autonomia? É o recomeço, né? Da gente poder se virar sozinho, como diz o outro, né? Não depender de alguém. Então a gente tendo barquinho, tendo motorzinho, agora facilitou mais. O rio dando possibilidade de pescar, a gente está pescando. Dá para retomar a vida? Já dá para retomar a vida, já é o recomeço. A gente perdeu a rede, né, tudo, o outro barco que a gente tinha, tudo. E aí quando veio essa oportunidade a gente ter, para nós foi maravilhoso. Que a gente está sempre em busca de recursos para ajudar, mas isso veio assim no momento crucial, né, da vida deles, que é o ganha-pão deles. Então, se eles não têm os barcos para pescar, eles não têm como sobreviver, não tem como sustentar a família deles, né. Então, isso foi essencial. Nós da colônia, em nome dos pescadores, né, em nome nosso, a gente fica muito grato por essa doação, né, que para os pescadores foi muito importante. A confecção dos 4 barcos teve custo de R$28 mil e foi bancada através do Fundo de Desenvolvimento Social da Sicredi. Toda vez que vem uma demanda de organizações da comunidade, nós avaliamos para poder também ajudar o empreendedor. E este foi um momento em que foi feito um projeto, foi encaminhado para a Sicredi e em nossa análise, enquanto apoio ao sistema produtivo, uma das áreas, nós entendemos como muito produtivo. Nesse caso aqui, proporcionar ferramentas para que as pessoas pudessem continuar trabalhando. Literalmente, é ajudar a pescar. Então é proporcionar pela ferramenta do barco que os profissionais possam desenvolver a sua atividade. Então entendemos isso como ampliar a oportunidade das pessoas gerarem valor e adquirir o seu sustento. Muito legal, iniciativa espetacular, parabéns à Sicredi Gerações e também ao Rotary Cachoeira do Sul e a todos os envolvidos nessa iniciativa espetacular. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você gosta do NT Sul e da Novo Tempo? A nossa programação te ajuda com as coisas práticas da vida e com a sua espiritualidade? Já imaginou como seria poder ajudar a Novo Tempo também? Através de doações para o projeto Anjos da Esperança, nós recebemos recursos que nos permitem continuar levando uma mensagem de esperança através dos meios de comunicação, da TV, do rádio e das plataformas digitais. Esse é o objetivo da Novo Tempo. Por isso, a sua participação é tão importante. Através de doações, fazemos tudo o que é necessário para manter no ar uma mensagem relevante para os nossos dias. E agora ficou ainda mais fácil ser um anjo da esperança. Você pode doar através do Pix, de forma rápida, segura e sem pagar nenhuma taxa. Veja como funciona. Ô, Dona Maria, eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você já conhece as vantagens do Pix, né? Claro, Cris. É grátis, rápido e prático. Exatamente. Você doa quando quiser, de onde estiver. Que tal ser um anjo da esperança usando o Pix? E tem como? Sim, é só entrar no aplicativo do seu banco e usar a nossa chave Pix. Gostei. E se eu esquecer de doar? Simples. Veja se seu banco permite programar repetições de Pix. E o Pix fica agendado? Isso! E tem mais! Fazendo seu cadastro com o nosso atendimento, as suas doações são registradas automaticamente. Então eu não preciso mandar o comprovante pelo Zap? Isso mesmo, Dona Maria. E como eu me cadastro? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ficou tão fácil que eu vou doar agora. Sou anjo, sou novo tempo. Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil referente ao segundo semestre de 2025. Ao todo, são 44 mil vagas disponíveis para quem deseja cursar o ensino superior em faculdades particulares com aquela ajuda do governo para pagar as mensalidades. As inscrições vão até a próxima sexta-feira e devem ser feitas exclusivamente pelo site do FIES.
Vale lembrar que o FIES oferece juros zero e prazos estendidos para começar a pagar só depois da formatura. Hora da sua participação aqui no NT Sul, você que mandou sua mensagem pelo nosso WhatsApp 51997697129. Vamos para a telinha? Quem participa com a gente? Rogério Pasqualin. Nesta questão da TNSG, quem vai sofrer é a população que ficará sem transporte coletivo. Rogério falando aí sobre o que a gente comentou, colocou de conteúdo aqui no início do telejornal, da dificuldade da Prefeitura obter, né, relatório, prestação de contas por parte da TNSG. Então tá aí então o posicionamento do Rogério. Obrigada pela participação, Rogério, e pela companhia de sempre. Magali, esse cachorro está perdido desde ontem de manhã. Ele se chama Trovão, tem 14 anos e 9 meses, é cego do olho direito e falta um dente inferior. É do bairro Oliveira. Agradeço qualquer informação, obrigada. Tá, então o apelo da Magali, o Trovão está desaparecido. Se alguém avistou, né, ou encontrou, pode fazer contato aqui com a nossa produção pelo 997697129, o nosso telefone de sempre, né? Você já tem agendado aí, avisa a gente que a gente faz uma mediação aqui e avisa a Magali, tá bom? Daqui a pouquinho mais mensagens aqui no NT Sul, continue interagindo com a gente, também tá valendo lá mensagens pelo Face, também pelo YouTube, tá bom? Veja a seguir, descontos indevidos do INSS. Aposentados e pensionistas que fizeram a contestação dos valores já podem aderir ao acordo de ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Hoje tem o quadro Nutri de A a Z aqui na telinha do NT Sul. Um momento para a gente aprender como cuidar bem do nosso organismo e ter saúde. Ellen, preciso emagrecer. Necessariamente eu preciso fazer atividade física? Fica comigo para descobrir isso. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o economista Oscar Frank Júnior. Vamos entender como o tarifaço de Donald Trump afeta a economia do Brasil. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo. Doze horas 27 minutos, NT Sul está de volta. Primeiro programa da semana, dia útil da semana, na verdade, né? Porque ontem teve NT Sul mais. Então, NT Sul traz para você agora como vai ficar o tempo. Lena, em Cachoeira do Sul, como é que tá a cara do dia? Mostro para vocês, viu? O sol não quis aparecer desde cedinho, manteve a tendência de sexta-feira, dos últimos dias, com o solzinho com preguiça de dar com as caras por aqui. A semana começou, então, com bastante nevoeiro, mas o tempo se mantém firme e as temperaturas em elevação em grande parte do território gaúcho. Veja como fica o tempo de hoje até quarta-feira. Olá a todos, bom dia. A semana vai começando novamente com nevoeiro na região de Cachoeira do Sul, devido à calmaria dos ventos e à umidade alta no período da madrugada. A temperatura mínima hoje ficou na faixa dos 11 graus. E nesta segunda-feira, depois que esse nevoeiro se dissipar, a máxima atinge até a faixa dos 22 graus, em uma tarde super agradável, típica até quase de outono, levemente acima da média no padrão de temperaturas. Na terça-feira, mínima em torno de 12 a 13 graus, mas em um valor médio na faixa de 12 graus e máxima em torno dos 24 a 25. Aquece mais amanhã justamente pela virada do vento para norte, que traz um ar mais quente do interior do Brasil. Amanhã o tempo permanece firme com condições de sol, especialmente já ali no período da tarde. Então a terça vai ser mais um dia com tempo seco. Na quarta-feira tem aumento de nebulosidade, ou seja, a aproximação de uma frente fria favorecerá a ocorrência de pancadas isoladas de chuva na quarta-feira. Não há risco de temporal, mas a chuva pode vir pontualmente forte. Na quarta, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Para o Rio Grande do Sul, o tempo permanece firme, hoje e na terça. E o destaque é que na quarta-feira a chuva pode ganhar um pouco de força entre o oeste, Campanha e Zona Sul. De maneira geral, os próximos dias a nível estado ainda começarão com nevoeiro, ou seja, o Rio Grande do Sul está sob a atuação e a influência de um padrão mais úmido no período das noites, o que induz a formação de cerração.
Até logo mais! A Prefeitura de Cachoeira do Sul concedeu à comunidade do Passo do Seringa, Alto da Boa Vista, o termo de permissão de uso precário do imóvel ao prédio onde funcionava a antiga escola Monsenhor Armando Teixeira. O espaço, que foi inicialmente uma escola estadual e depois municipal. O termo foi firmado com a Associação Comunitária do Passo do Seringa. Agora, a entidade pode usar o espaço para reuniões, cursos, atendimentos de saúde, eventos e outras ações voltadas ao bem-estar dos moradores. A associação também vai ser a responsável pelas despesas e manutenção do imóvel. A permissão é válida por 12 meses, podendo ser revogada a qualquer momento pelo município, sem direito à indenização. Mais interações aqui no NT Sul, sua participação aqui na telinha. 51997697129 é o nosso WhatsApp para você mandar sua foto, áudio ou vídeo, sua mensagem, enfim, e você pode interagir com a gente também lá no Facebook da TV Cachoeira e no nosso canal do YouTube, tá bom? Na telinha, Ana Rodrigues, netos Cris e Caio passando as férias na casa dos avós. Olha só, e assistindo o NT Sul. Cris e Caio, boas férias para vocês. Um grande beijo, muito carinhoso. Muito obrigada pela participação, tá, Ana? Você que nos acompanha já sabe, tá nessa mesma situação aí, na casa dos avós, já tá de férias, manda registro pra gente, tá bom? Tem mais um bloco de interações, eu tô esperando a sua mensagem, a sua foto. Ana, muito obrigada pela participação, tá bom? Quem mais participa? Adair Cabral, aqui de Cachoeira do Sul. Por que a prefeitura não sinaliza as ruas com pintura, como na cidade de Santa Cruz do Sul? Tá aí, Adair, a sua demanda, então, sugestão para o setor de obras da Secretaria da Prefeitura de Cachoeira do Sul, tá bom? Sugestão no ar, então. Obrigada pela participação e também pela audiência, Adair. Próxima mensagem da Carmen. Por que o cemitério das Irmandades não abre nos finais de semana? Tá aí uma demanda, Carmen, que a gente não tem a resposta agora, não tem neste momento, mas a gente promete que vai fazer contato, tá bom? E vai te retornar no privado para que você possa ter essa resposta, tá bom? Obrigada pela participação também e por sua mensagem. Você que nos acompanha pode continuar mandando sua mensagem, seu recadinho, que daqui a pouquinho tem mais um espaço para você aqui no NT Sul. E a gente abre espaço agora para falar sobre os descontos indevidos do INSS. Você é aposentado e pensionista, identificou essa cobrança e já fez a contestação? Então você já pode aderir ao acordo para receber o reembolso. A gente te mostra agora como solicitar esse ressarcimento. Os aposentados e pensionistas do INSS, que foram vítimas dos descontos ilegais e que já fizeram a devida contestação, já podem aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. No aplicativo, o interessado deve acessar a aba Consultar Pedidos, clicar no item Cumprir exigência, assinalar a opção Aceito receber e então clicar em Enviar. Não é necessário compartilhar nenhum documento além dos já apresentados. Importante destacar que o valor devido vai ser pago automaticamente na mesma conta bancária em que o segurado recebe o benefício. Os primeiros pagamentos vão ser liberados no próximo dia 24, seguindo a ordem de adesão ao acordo. Ou seja, quem aderiu primeiro vai receber antes. Quem recorreu à Justiça ingressando com ação judicial contra o INSS também pode solicitar o reembolso, mas neste caso deverá desistir do processo para não ser duplamente beneficiado. O INSS também vai fazer contestação automática para os beneficiários em situação de vulnerabilidade. Pessoas que tinham 80 anos de idade ou mais em março de 2024, indígenas e quilombolas. Quem ainda não contestou os descontos pode fazer isso até 14 de novembro deste ano. A partir da data em que o beneficiário questionar as cobranças, as entidades têm até 15 dias para comprovar que o desconto foi feito de maneira correta. Caso contrário, os valores cobrados de forma indevida serão pagos integralmente.
Vamos falar sobre a sua saúde? Sim, hora do quadro Nutri de A a Z. Hora das dicas da nutricionista Ellen Dávila. Hoje vamos saber se para emagrecer é obrigatório fazer atividade física. Fica de olho, as dicas são preciosas, como sempre. Uma dúvida muito comum no consultório, com as pessoas que eu converso é: Ellen, eu sou sedentário e eu preciso iniciar uma atividade física para emagrecer? Acontece que, necessariamente, teoricamente, o emagrecimento ele se dá pelo déficit calórico, que é ingerir menos calorias do que a gente precisa para manter o nosso peso. A gente já conversou sobre isso aqui em quadros anteriores, que, por exemplo, se eu preciso de 2.000 calorias para manter o meu peso e comer menos do que 2.000, por exemplo, 1.800, 1.600, 1.500, a gente vai ter um emagrecimento independente do nível de atividade física. Porém, entretanto, a atividade física, ela é muito importante. Claro que para o gasto energético também, tá? Mas muito mais pelas modificações metabólicas que ela causa no nosso organismo, né? Por exemplo, atividade física de cardiovascular, que seria caminhada, esteira, bike, pádel, beach tênis, futebol, lutas, elas fazem a biogênese mitocondrial, melhorando a forma que o nosso corpo tem de oxidar, de queimar, né, gordura, ou seja, de promover um emagrecimento de forma mais eficaz, né? Então ela modula o nosso sistema metabólico. A atividade física também modula o nosso humor, né? Então ela traz hormônios de prazer, de recompensa, que muitas vezes quando a gente não está praticando atividade física, a gente busca isso justamente na alimentação. Então a atividade física ela vai ser uma aliada sim para o emagrecimento. Entretanto, se você está impedido de fazer atividade física por um laudo médico, por uma questão de saúde, não será a falta da atividade física que vai te impedir de ter um emagrecimento. Se você consome, por exemplo, num café da manhã, 2 pães francês, manteiga, queijo e diminuir de 2 para 1, isso vai gerar no final do dia um leve déficit calórico. E esse leve déficit calórico ao longo prazo vai fazer você emagrecer sem necessariamente estando praticando atividade física. A ideia é que a gente não tenha esses conceitos que acabam nos sabotando. Bom, como não posso fazer atividade física, eu nem vou cuidar da alimentação. Eu sei que muitas pessoas pensam assim e pensam errado, porque a atividade física também é um hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que puxa outros hábitos positivos. Vamos a outro exemplo. Se você se exercita, por exemplo, de manhã, a sua próxima refeição do dia, você já pensa, poxa vida, eu já me exercitei, eu estou com uma disposição maior, um humor mais elevado, eu vou seguir o que a minha Nutri prescreveu. Ou então, se você não tem um acompanhamento nutricional, você pode fazer essas reduções no seu dia a dia, porque isso sim vai impactar positivamente no emagrecimento. E aqui a gente não está falando necessariamente de um emagrecimento estético, a gente está falando de um emagrecimento que, segundo as diretrizes de hipertensão, de dislipidemia, de doenças cardiovasculares, em que se temos uma redução de 10 a 15% do nosso peso total, até mesmo em algumas condições de saúde 5%, já é capaz de controlar, por exemplo, uma glicemia alterada que poderia desenvolver um diabetes, já é capaz de segurar uma hipertensão, já é capaz de reduzir a gordura do fígado, a chamada esteatose hepática. Então, vamos repensar como também a gente lida com essa questão de emagrecimento. Não é só sobre estética, é principalmente sobre saúde, né? Então não deixe que a falta da atividade física te limite para você melhorar os seus hábitos alimentares. Se você pode fazer atividade física, comece fazendo aquilo que está ao seu alcance. Uma caminhada ao ar livre, né? Quem tem condições,
A corrida é uma ótima aliada também, tá? Então, a gente tem também algumas praças, alguns equipamentos que podem ser utilizados, certo? Então, se vocês podem fazer, façam. Se você está impossibilitado por uma questão, por uma lesão ou por um laudo médico de fazer atividade física, não é isso que vai impedir o seu emagrecimento, certo? Fico por aqui e aguardo novas dúvidas de vocês. Dicas importantíssimas. Você tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre alimentação, sobre dieta, como se sentir bem com o que você consome? Manda pra gente aqui, a gente encaminha para Ellen, tá? E ela vai transformar em comentário para te responder aqui no NT Sul. A cada 15 dias, Nutri de A a Z aqui na telinha, 51997697129 é o nosso WhatsApp para que você possa mandar a sua dúvida, o seu questionamento, combinado? Pessoal, na semana passada nós contamos aqui no NT Sul sobre a notificação que a empresa Pradozen recebeu por conta de um chorume que descia pela Rua Moron, vindo da empresa de grãos. O prazo para apresentar uma solução encerrou ontem. Hoje pela manhã, após questionamento da nossa equipe, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental salientou que vem monitorando desde 2024 as atividades da empresa, após o recebimento de denúncia formal relacionada à deterioração de aproximadamente 7.000 toneladas de grãos de soja armazenados em silos de concreto. Desde então, a empresa iniciou a retirada do material comprometido, operação que gerou transtornos à vizinhança, especialmente pela emissão de odores e geração de chorume. A FEPAM definiu um novo prazo para a apresentação do relatório técnico detalhado sobre as melhorias implementadas. Uma nova data foi firmada agora até o próximo sábado, dia 19. Nós tentamos diversas vezes contato com a Pradozen, mas não tivemos sucesso. A tarifa de 50% imposta pelo governo americano sobre produtos brasileiros tem sido um dos principais temas discutidos no cenário nacional. Como isso reflete no dia a dia a partir de agosto, se confirmar esse aumento? O Bernardo chega agora com uma entrevista esclarecedora sobre o assunto. O governo federal e os principais setores produtivos do Brasil foram surpreendidos na semana passada com uma tarifa de 50% anunciada aos produtos brasileiros. Uma carta foi enviada na quarta-feira para o presidente Lula, vindo do presidente americano Donald Trump. Essa mudança, ela entra em vigor a partir do dia 1º de agosto e está sendo denominada como tarifaço do Trump em 50%. Mas o que isso reflete aqui para a economia brasileira e no cotidiano das pessoas, estremecendo um pouco essa relação entre os dois países, valorizando o dólar, desvalorizando a moeda brasileira, o real. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, converso com o economista-chefe da CDL, Oscar Frank Júnior. Oscar, primeiramente, obrigado por nos atender. Foi um assunto bastante comentado na semana passada e o que isso reflete diretamente aqui para o bolso do brasileiro em nosso cotidiano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Sempre uma alegria conversar com a TV Cachoeira. De fato, foi uma semana bastante agitada por conta dessa elevação substancial, dessa sobretaxa às importações brasileiras. Então, se não houver nenhum avanço em termos de negociação, nós teremos aí 50% a mais sendo pagos pelos brasileiros que desejam, então, fazer com que os seus produtos ingressem no território americano. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu creio que nós temos 3 grandes impactos em função de tudo isso. O primeiro deles é no sentido de diminuir as nossas exportações para os Estados Unidos. Na medida que isso acontece, que nós temos uma obstrução com relação, então, ao crescimento via setor externo, então a tendência de que nós tenhamos aí
um certo arrefecimento do PIB, da geração de empregos. Lembrando, é bem verdade que nós não somos uma economia muito aberta ao comércio internacional de maneira geral, então nós somos uma economia que transaciona poucos bens e serviços com o exterior, mas ainda assim isso tem a sua importância, porque os Estados Unidos representam aí um importantíssimo parceiro comercial para nós. Um segundo ponto diz respeito à inflação. Então nós já tivemos um enfraquecimento do real em comparação com o dólar ao longo da semana passada, então isso já aconteceu. E se, sobretudo, nós tivermos uma retaliação por parte do governo brasileiro, então isso também deve impactar a nossa inflação, uma vez que, se nós trazermos produtos americanos para o território brasileiro, isso também acontecerá com um custo mais elevado. Então, traz toda uma implicação do ponto de vista de redução do poder de compra dos salários dos trabalhadores e também de dificuldade com relação à própria política monetária, ou seja, de eventualmente nós discutirmos aí, quem sabe, uma antecipação do corte de juros aqui no nosso país. E tem um terceiro ponto que diz respeito a toda essa incerteza, toda essa volatilidade que esse cenário traz, então acaba postergando investimentos, e a gente sabe que a economia depende de previsibilidade. Então alguém que deseja fazer um investimento mais a médio e longo prazo, certamente fica receoso com tudo que está acontecendo. Então são esses três canais, no meu entendimento, que acabam pressionando e gerando toda essa sorte de consequências. Ok, tá certo. Eu estava buscando informações sobre esse assunto, Oscar, e vi que o risco do desemprego, ele aumenta aqui no Brasil. Você acredita que seja nesse tom mesmo? As pessoas devem temer essa situação com esse tarifaço? Olha, nós temos visto, apesar de um certo desaquecimento da economia brasileira, com base nesses últimos dados, um mercado de trabalho ainda muito forte, muito resiliente, muito aquecido. Então, as taxas de desemprego permanecendo nas mínimas históricas, e tem uma série de razões que ajudam a explicar isso, até pelo fato da economia brasileira estar passando por um processo gradual de desaceleração, isso pesa. Nós temos também todas as questões demográficas que acabam, então, achatando a quantidade de trabalhadores disponíveis, e isso, naturalmente, faz com que nós tenhamos um acirramento da disputa por mão de obra escassa, isso também acaba pesando. Então, assim, gera um impacto, mas não a ponto de nós observarmos, no meu entendimento, uma disparada da taxa de desocupação ou algo que venha a representar aí um grande prejuízo do ponto de vista da capacidade de geração de emprego. Eu, particularmente, não acredito que isso venha a acontecer, esse cenário talvez um pouco mais catastrófico, até porque eu entendo, e esse é o nosso cenário base aqui, tá, de que vai haver algum tipo de negociação. O risco principal com relação ao futuro é de que nós tenhamos uma tarifa mais elevada do que antes desse tarifaço, ou seja, menor do que os 50%, mas ainda assim uma tarifa mais elevada, e que isso talvez dure por um pouco mais de tempo. Então, esses parâmetros são muito difíceis de serem estabelecidos, porque, enfim, a cada dia parece que nós temos uma novidade, mas esse é o grande risco que nós corremos. Mas ainda assim, caso esse cenário se confirme, de uma taxa menor do que 50%, mas ainda assim mais elevada do que nós tínhamos anteriormente, eu particularmente não creio em uma parada abrupta da nossa economia, né, um pouso forçado, como muitas vezes costuma se falar dentro do jargão econômico. Então, esse é o cenário que nós temos aqui. Ok, tá certo. Inclusive, o presidente americano ele já tinha ampliado isso, que países que não se alinham politicamente com os Estados Unidos teriam um aumento ali de 10%. O Brasil acabou sendo, entre aspas, punido com 50% nesse percentual. Inclusive, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. E, inclusive, dentro disso, Oscar, há a possibilidade de outros países buscarem o governo federal, buscarem o território brasileiro pela desvalorização do real? É uma possibilidade, mas esses ajustes eles são muito rápidos. Então, nós temos aí algo e conquistar mercados, fazer com que nós sejamos aí um polo atrativo de investimentos. Isso não acontece do dia para a noite, requer, então, com que nós tenhamos condições para justamente ofertar um bom quadro econômico, boas perspectivas para a atração desses investimentos. Então, temporariamente, no curto prazo, isso até pode acontecer,
mas, enfim, nós dependemos dos fundamentos econômicos de longo prazo para que isso se dê de maneira sustentada. Então, é por isso que a gente fala tanto em ambiente de negócios, em contas públicas, sobre controle, sobre um grau de abertura comercial maior, sobre capital humano, sobre infraestrutura, logística. Então, tem vários pontos que acabam pesando justamente para que esse capital ele venha e permaneça. Isso que é importante, não é algo especulativo, não é algo que se aproveite de uma conjuntura que seja favorável para depois automaticamente sair. É isso que acaba fazendo a diferença, ou seja, qual que é o capital que vem e que busca ficar de maneira definitiva. Então, esses percalços, essas turbulências de curto prazo, isso faz parte, natural, podem até eventualmente nos beneficiar no curto prazo, mas eu creio que estruturalmente não traz grandes diferenças assim. Ok, tá certo. Tem algum ponto, algum produto específico, Oscar, que os brasileiros vão sentir praticamente de imediato, a partir do dia 1º de agosto, essa tarifa de 50%, até propriamente o setor primário aqui da nossa economia no país? Você consegue elencar ou prever algum produto que vai ter uma disparada de preço? Isso efetivamente vai depender se nós fizermos essa retaliação, né? Então, vai depender de como que essas negociações vão se suceder. Por enquanto, que a gente sabe, caso nada venha a se alterar até 1º de agosto, é de que os produtos brasileiros vão pagar mais caro para poder ingressar, então, no território americano. E aí, analisando a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, nós temos aí diversos produtos, como carnes, como suco de laranja, como também aeronaves, uma série de segmentos que acabam sendo prejudicados em função aí dessa perda de competitividade. Quando nós estamos analisando, então, esse aumento significativo da tarifa de importação, fica muito mais difícil com que se tenha margem para se poder negociar, e isso naturalmente representa um desincentivo para que nós tenhamos aí, então, esse comércio com os Estados Unidos. É até possível, quem sabe, em alguns casos, que nós tenhamos uma possibilidade de uma triangulação, ou seja, repassa isso para outro país, na América do Sul, por exemplo, e esse outro país repassa para os Estados Unidos justamente para poder fugir, então, dessa tarifa maior. Mas isso também representa um aumento significativo de custos, então, é algo que é bastante complicado. Nós temos aí também outras possibilidades, né, eventualmente de quem sabe até o empresário pelo menos absorver uma parte disso dentro da sua margem de lucro, mas como nós estamos falando de 50%, é muito complexo, é um aumento muito significativo. Então, fica difícil também para que se tenha um cenário em que ele absorva tudo isso dentro da sua margem de lucro e não tenha, então, essa perda de competitividade em relação, então, a outros concorrentes. Tá certo, Oscar. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que é importante a gente elencar isso e deixar muito claro para a nossa audiência sobre essa mudança aí prevista a partir do mês de agosto. Mais uma vez, agradecendo a sua presença aqui ao NT Sul. Eu que agradeço, sempre uma alegria conversar com vocês. Quando precisarem, estamos aí à disposição. Um grande abraço a todos. Ok, conversamos então com o economista-chefe da CDL em Porto Alegre, Oscar Frank Júnior, falando sobre esse aumento de 50% aos produtos brasileiros, essa medida que foi anunciada na semana passada pelo governo americano. Obrigada, Bernardo Miller, pelas informações. Você que nos acompanha e mandou mensagem para a gente, está na hora da sua participação aqui no NT Sul, viu? Último bloco de interações começa pelo Facebook. Cleone Pereira, boa tarde, uma ótima semana, é a mensagem dessa nossa telespectadora. Boa tarde para ti também, tudo de bom, tá, Cleone? Heraldo Pedroso mandando boa tarde, Elisângela Rosa também na companhia, Deise Dutra, Carla Souza, muito boa tarde a todos vocês, muito obrigada pela mensagem, pela participação. Suzana Hernandes também sempre na companhia do NT Sul, seu Lourenço Nunes, lá de São Lourenço do Sul, paizão do Daniel Nunes, né, que essa semana tá retornando ao NT Sul, viu? Daniel já tá voltando. Seu Lourenço, muito boa tarde, obrigada pela participação também. Lá no YouTube tem mais gente ligada aqui no NT Sul, Nazareno Azevedo, mandando boa tarde também, Claudiano Santos, Luiz Nunes está assistindo lá de Porto Alegre, abração para o Luiz e para todo o pessoal que nos acompanha em Porto Alegre, região metropolitana. Rosângela Sus também mandando boa tarde, Mara Regina Melo Belo,
Oi, Lena, quero mandar um abraço para os tios Palmira e Nido, lá em Novo Hamburgo, que estão sempre ligadinhos no NT Sul. Coisa boa, a gente fica muito feliz. Um abração especial, então, para a Palmira e para o Nildo, os tios da Mara, Regina, Melo Belo, que também está sempre ligadinha aqui no NT Sul. A mensagem da Rosemary Beck, também participando no YouTube, e também do Mizaki Alves de Souza. Boa tarde, NT Sul, estou assistindo vocês aqui em Fortaleza, Ceará. Coisa boa, um grande abraço, Mizaki. E ele diz o seguinte: quem estiver aniversariando no dia 17/7, inclusive eu, muitos anos de vida, que Deus conceda muitos anos de vida, um abraço. Para ti também, então, Mizaki, obrigada pela participação, feliz aniversário, que o teu dia e o novo ano de vida sejam especiais, tá? Abraço meu de toda a nossa equipe, obrigada pela participação e pela companhia sempre. Celso participa com a gente pelo WhatsApp, vamos ouvir o que ele nos diz. Agora me bateu uma saudade vendo a escola Monsenhor Armando Teixeira de Seringa. Estudei lá quando eu tinha 7 anos. E aí eu queria ter um contato com essa associação para saber o estado, quem cuida, se é a mesma associação que cuida do cemitério da Boa Vista, que está tudo atirado lá. Já fiz contato com a prefeitura, até hoje não me deram resposta de o cemitério é clandestino ou se é particular. Tá, então, Celso, com a sua participação. Celso, depois mais a nossa produção vai entrar em contato contigo para te passar esse contato aí da associação, tá bom? Obrigada pela companhia, pela audiência e obrigada também pela participação. Mais mensagens na telinha? Da Giselda, abraço para todos que estão ligados no NT Sul. Aí, Giselda, obrigada, um abração para ti também e muito obrigada pela audiência. Giselda sempre ligadinho participando com a gente. Próxima mensagem na tela, Marcelo Arruda, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Começando a semana na companhia do NT Sul. Forte abraço a todos e para a turma da New Bless. Valeu, Marcelo. Obrigada para ti e para o pessoal da New Bless também. Muito obrigada pela companhia. O pessoal de São Paulo acompanhando a gente. É aquilo que eu digo, o NT Sul vai para todos os lugares através da Novo Tempo. Você pode nos acompanhar pelo YouTube. Pode interagir com a gente também, a sua participação rola aqui na telinha, tá bom? NT Sul de hoje tá terminando aqui, tá? Muito obrigado por sua companhia. Amanhã, meio-dia, te espero aqui na telinha da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho, as nossas redes sociais têm todos os nossos conteúdos, tudo que rolou por aqui vai estar lá, tá bom? Um grande abraço, abençoada semana para todos vocês, uma super tarde. A gente se vê. Tchau, tchau.